Salve, amigo torcedor corintiano, amiga torcedora corintiana, amigos torcedores dos clubes que prestigiam o nosso canal, sejam todos bem-vindos ao canal Torres Orgulho. Fim de jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians vence o Grêmio por 2-0. Fazia tempo que o Corinthians não vencia o Grêmio em casa, conseguimos quebrar esse tabu e também aumentamos o outro, que faz 7 anos que o Corinthians não vence o Corinthians, seja mandante, seja visitante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei do jogo, a minha opinião individual sobre alguns atletas. Estou aqui com o Flash Score aberto para a gente ver ainda melhor a questão das estatísticas, para não falar besteira, para falar certinho também a hora dos lances do jogo, o momento certinho, beleza? Então, vamos lá. Corinthians veio a campo, tá? Com Hugo Souza, Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri fazendo um trio de zaga. Então, o Mateuzinho de ala e na ala esquerda o Matheus Bidu. A dupla de volante com Carrilho e Maicon. E no meio, armando o jogo, o Garro. E na frente, Yuri e Memphis Depay. Tá? Tô aqui aberto também com o do Grêmio. O Grêmio veio com Volpi no gol, João Lucas na lateral direita, Noriega e Wagner Leonardo fazendo a zaga, Marlon na lateral esquerda, meio de campo formado com Arthur, Dodi e Edenilson, lado esquerdo Amuso, centroavante Carlos Vinícius e na ponta direita o Alisson, tá bom? Então essa é a formação dos dois times, beleza? Vamos lá. O Corinthians começou o jogo como a gente imaginava, que seria se impondo em casa, mantendo a tradição, né, de ser um time que dentro de casa é muito forte, é um time que empurra o adversário para a defesa, né? Mas o Grêmio aos pouquinhos também tentou sair, tá? Principalmente com o Amuso, né? O ponta belga lá que é muito veloz, levou algumas melhor sobre o Carrilho e também sobre o Mateuzinho, tá? E num lance errado do Memphis, que ele encebe com a bola, toca errado, o Amuso pega no contra-ataque, dá um drible da vaca no Carrilho, o Carrilho teve que fazer a falta e é amarelado logo aos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Fiquei puto com o Memphis nessa hora porque ele amarelou o jogador nosso, né? Com uma enrolação dele de tomar a decisão, tá? Mas calma, o Memphis vai melhorar no jogo, não estava mal até o momento e ele vai melhorar no jogo ainda, tá? Então eu tô só colocando um ponto aqui. Eu sei que a fiel Memphis fica brava comigo quando eu critico o Memphis também, mas eu preciso falar desse lance que foi patético. Ele enrolou e deu a bola no pé do Grêmio, do jogador do Grêmio, que pede o contra-ataque, o Carrilho tem que fazer a falta, sofrendo amarelo logo cedo, tá? Mas o Memphis ele vai aparecer novamente aqui de maneira positiva, tá bom? Então no primeiro tempo, a gente teve ali 56% de posse de bola pro Corinthians e 45% pro Grêmio, 55% perdão pro Corinthians e 45% pro Grêmio. Total de finalizações 7-5, finalizações no alvo 2-2, chances claras 2 do Corinthians e nenhuma do Grêmio, escanteios 4 para cada lado e 2 cartões amarelos pro Corinthians e nenhum pro Grêmio, tá? O cartão amarelo do Corinthians, se não me engano, foi o Carrilho, né? E o outro, se não me engano, foi o Matheus Bidu, tá? Eu acho que foi o Matheus Bidu. Não me recordo aqui agora. Nossa, agora deu um branco real, tá? Mas eu acho que... Não, Mateuzinho sofre amarelo na reclamação com o pênalti não marcado pro Corinthians no primeiro tempo, na mão do jogador do Grêmio, tá? Então o Corinthians continua bem no jogo, logo depois volta a ficar bem no jogo, controlando as ações, tá? Tô tentando colocar aqui nas chances claras, tá? E aos 16, antes do gol do Gustavo Henrique, o Garro vem carregando essa bola desde o meio de campo, uma bela liberdade, e dá um tapa lindo pro Yuri, o Yuri cabeceia e o Volpi faz o gol, faz a defesa, tá? E aí, esse lance tem várias situações, tá? A boa defesa do Volpi, óbvio que foi uma boa defesa, mas o Yuri com os pés no chão, fixo, livre, sem nenhum tipo de marcação, sem nenhum jogador atrapalhando, ele cabeceia em cima do Thiago Volpi, tá? Volto a repetir, uma boa defesa do Volpi, tá? O Volpi faz uma boa defesa no chão, defesa difícil, mas o Yuri, livre, sem marcação, sem ninguém atrapalhando nada, com os pés no chão, que é o que o centroavante mais gosta, pés no chão, podendo fazer o movimento total do corpo, porque ele tá sem marcação, ele não tem ninguém atrapalhando, ele tá firme, tá fixo no chão. Ele cabeceia no meio do gol, é inaceitável para um camisa 9, tá? É complicado que o Yuri Alberto de 5 bolas, ele coloca 1 pro gol. Um centroavante de 5 tem que colocar 4, de 5 tem que colocar 3, de 5 tem que colocar 5. Eu entendo
o Yuri ser voluntarioso, o Yuri aparecer, o Yuri não se esconder, o Yuri sempre tá correndo pelo time. Mas um centroavante tem que colocar a bola para dentro. Um centroavante tem que ser efetivo. O centroavante precisa fazer os gols que ele tem a oportunidade. O Yuri Alberto, de 5 chances que ele tem, ele faz 1 e erra 4. Um centroavante, no mínimo, tem que ter um recorde de fazer de 5, fazer 3. De 5 fazer 4. Esse tem que ser o recorde de um centroavante. Ele é um camisa 9, que joga no Corinthians. Um clube de pressão, um clube de massa. Um clube que precisa se reerguer no lado esportivo. No lado campo e bola. É um lance que pode acarretar num mau resultado. É um lance que pode vir a prejudicar o time no jogo. Graças a Deus, hoje não fez falta o gol que o Yuri perdeu, porque logo em seguida tem o escanteio e o Garro bate muito bem de novo. O Volpi, que fez uma baita defesa, sai errado, totalmente errado, dá um soco no vento. O Gustavo Henrique sozinho cabeceia pro chão e faz o gol. Detalhe, eu tinha ficado muito puto com o Gustavo Henrique em outro escanteio, ele tá livre e cabeceia pra fora, mas esse ele botou a bola pra dentro. É isso. Então, graças a Deus, nesse lance não fez falta o gol do Yuri. Mas é um lance que o centroavante não pode perder. É um lance que o camisa 9 não pode perder. É um lance que atrapalha a confiança do time, é um lance que pode acarretar na questão da bola punir, e é uma questão que afeta até o jogador. Entendeu? Então é um lance que você tem que se consagrar. É um lance que você precisa, que você eleva a sua confiança. É um lance que você eleva a sua moral. Entendeu? Falta isso esse ano pro Yuri Alberto. Falta isso. Então, Yuri, pensa que você é o centroavante. De 5, você tem que fazer de tudo para meter 3 para dentro, meter 4. Meter 4 gols. É isso, tá? É isso. Então, aos 16 minutos, belo escanteio, Gustavo Henrique, 1,95 m, cabeçando pro chão, nem precisou subir. Muito livre. Tá? Detalhe, a zaga do Grêmio é muito ruim. Muito ruim. Todo escanteio, toda bola levantada na área, era um Deus nos acuda dos caras. Os caras não conseguiam tirar. Era goleiro batendo com o zagueiro. Zagueiro cabeçando para escanteio de novo, dando outro escanteio. Um time completamente mal defensivamente e o Corinthians não consegue golear. O Corinthians não consegue fazer mais gols. Parece que o Corinthians não tem força, não tem capricho suficiente para fazer mais gols. O time do Grêmio, com todo o respeito, a zaga é horrorosa. É uma zaga constrangedora. Toda a bola aérea era um Deus nos acuda e o Corinthians não caprichava. Tá? E aí, se eu não me engano, aos 35, tá? O Memphis recebe uma bola na meia-lua. Ele carimba de perna direita, a bola bate na trave. Ia ser um golaço do Memphis, tá? Como eu falei, o Memphis melhora. O Memphis faz um bom jogo hoje, tá? Não é um jogo primoroso, mas é um bom jogo, tá? Uma bela finalização do Memphis, deixou o Volpi estatelado sem poder reação, ter poder de reação na trave, tá? Na trave. Uma bela finalização. E o Corinthians continuou pressionando, mas o gol não saía. E era aquele jogo perigoso. Como foi perigoso com o Atlético Mineiro, né? É um jogo 1-0, é meio perigoso, uma bola vadia pode prejudicar o resultado. Mas, como eu falei, o time do Grêmio é um dos piores Grêmios que eu já vi na minha vida, tá? É um dos piores Grêmios, acho que é pior do que o Grêmio que caiu. Não vai cair porque realmente tem um time muito pior. Mas esse time do Grêmio, esse elenco aí, é um dos piores que eu já vi. E eu falo porque a gente teve Grêmios aí muito, muito bons, tá? A gente vê Grêmios aí com times muito mais fortes do que esse. Esse é muito fraco mesmo, tá? Aos 45, o Mateuzinho toma amarelo por conta da desportiva, que nesse lance o Yuri recebe uma bola, faz uma boa jogada, uma boa ideia do Yuri, dá um toquezinho por baixo dela para achar o Marco na pequena área, e o jogador do Internacional abre a mão, tá? Na minha opinião, ele abre a mão, e aí bate na mão dele, todo mundo pede pênalti, e o David Lacerda não dá, tá bom? E nessa reclamação do Mateuzinho pro pênalti, ele dá o amarelo pro lateral do Corinthians, tá bom? Pra mim, pênalti claro, sabe quando eu falo a real, quando não é, não é, quando é, na minha opinião foi pênalti, tá? Mas aí o PC Oliveira falou que não foi, os comentários da Globo claramente falaram que não foi, né? Obviamente, Ricardinho, bom, lógico que eles não iam falar que não foi, o Everaldo Marques, o narradorzinho meia bomba também falou que não foi, e a transmissão da Globo, como sempre, é contra o Corinthians, tá? Começa o segundo tempo, sem mexida, Corinthians tentando voltar bem pro jogo.
antes do final do primeiro tempo, o Hugo faz uma defesaça no chute do Amuso, tá? Ele clareia, dribla o Carrilho, finaliza no... não foi exatamente no ângulo, mas foi meia altura, bem no canto. O Hugo faz uma boa defesa, tá? Então no segundo tempo, aos 52 minutos, o Bidu entra firme, muito forte, cartão laranja ali, né? Como dizem. Não acho que foi para vermelho. Quando eu falei o lance do Bidon, para mim foi muito para expulsão, eu falei. Quando foi o pênalti do Bidon também lá no Santos, eu falei que foi pênalti também, eu não tenho essa. Mas dessa vez eu achei que não era para vermelho, tá? Mas foi uma entrada temerária, como falam, uma temerária, como falam. Mas correu risco. O Matheus Bidu correu risco sem necessidade, tá? Depois, logo no lance seguinte, né? Pouco tempo depois, o Garro e o Memphis tabelam no meio de campo. Hoje os dois se procuravam muito, né? Uma coisa importante que vem acontecendo, eles vão se procurando muito. O Garro vai carregando e o Noriega dá um agarrão nele e toma um amarelo. Tá? Aos 67, o Rian entra no lugar do Carrilho. Na primeira bola do Rian, o Rian toca a bola errada e quase sai gol do Grêmio. É complicado, hein? Rapaz do céu. Nossa senhora. Puta merda. Depois o Memphis perde uma chance clara por ele ser um jogador que finaliza muito bem, finaliza para fora. Depois ele finaliza uma bola horrorosa para fora também, mas ele participativo. O Memphis continuando participando do jogo, variando jogada, procurando, se associando muito com o Garro, né? Trocando passes rápidos ele e o Garro, ajudando na parte ofensiva, com o Bidu sempre infiltrando, o Mateuzinho também, menos hoje, mas infiltrando também. Uma boa dupla aí do Memphis e do Garro fora da área para ajudar na parte ofensiva. Tá bom? Aos 78, sai o Guinegão, entra o Yuri Alberto. Tá? Sai o Yuri Alberto, entra o Guinegão. E logo depois, aos 80, o Guinegão e o Memphis faz uma tabela aí pelo alto, né? O Memphis dá um toque para sair da marcação num passe do Guinegão e o jogador dentro do Grêmio bota a mão na bola de novo. Tá? Não sei se foi o mesmo jogador, mas dessa vez aí o Davi Lacerda assinalou Menso para a cobrança. 3 meses sem fazer gol, não fazer gol desde o jogo contra o Palmeiras. Em julho, ele vai lá, bate cruzado, bate firme, comemora muito, tá? Vamos falar que o Memphis não comemorou, né? Mas aí a transmissão mostrou depois ele comemorando, batendo a mão no peito. É isso que tem que mostrar também, viu? Globo e todas as mídias aí tradicionais. Quando o Memphis deu aquele sorrisinho lá, que eu critiquei aqui, mas ele deu aquele sorrisinho, foi capa de jornal, capa de matéria, capa do YouTube, de vídeo do YouTube, etc. André Henry fazendo isso lá, falando que quem contratou o Memphis tinha que ser resvalorizado, os cacete, Rizek, Quesada, Neto, cacete lá, criticando, mas quando o Memphis comemorou o gol contra o Vitória pra caramba, o gol do Charles, dando um soco no chão, ninguém falou nada, e hoje também não vou falar, vamos falar que ele também não comemorou o gol, tá? Como eu falo, usam o Memphis Depay de bode expiatório pra tudo, tá? Eu critico quando tem que criticar, eu elogio quando tem que criticar, mas eu sou justo, tá? Colocar o cara como bode expiatório pra tudo, criticar o cara por tudo, aí é má vontade, aí é mau caratismo, tá? E aí o Corinthians consegue o segundo gol. Aí depois tem as últimas mexidas, entre o Hugo no lugar do Bidu, entre o Charles no lugar do Maicon, entre o Dieguinho no lugar do Garro, tá? E logo no finalzinho uma bola na trave do Grêmio, tá? Ia ser chance pro Hugo, bizarra a cabeçada do cara, foi muito bem feita na trave, mas aí o Corinthians não sofre gol aí há 3 jogos, e é muito importante isso porque era o nosso maior problema, né? O Corinthians sempre tomou muitos gols na época do Ramon, ainda continuou tomando alguns gols na época do Dorival, mas ele fechou bem a casa nesses últimos jogos, foi o que ele priorizou desde a chegada dele, então é coerente. Eu acho que o trabalho do Dorival é um trabalho que tem crítica sim, é um trabalho que tem que ser criticado em muitas decisões, só que temos que ter a ressalva dos desfalques, e a questão, é um trabalho coerente. Tudo que ele falou no início, ele está fazendo. Que é a questão de fazer o time parar de tomar gol, que ele não tinha todo mundo à disposição, isso é um fato, e ele vem correspondendo em boas atuações defensivas, tá? Talvez ele achou a zaga, talvez o Choque e o Gustavo Henrique seja dupla, aí tem a formação de 3 zagueiros, que aí vai variar se a gente gosta ou não, mas é a que ele usou hoje, e deu certo, a Gileri fez um bom jogo também, e é isso, o Corinthians vence aí, tá? Vai para 9º colocado, com 42 pontos,
passa o São Paulo, se afasta do Grêmio, que tem 39, e cola no Vasco, que vai jogar hoje contra o São Paulo também. Se fosse escolher resultado, por rivalidade, que o Vasco ganhasse do São Paulo, óbvio. Né? Mas pela tabela, um empatezinho seria o resultado ideal, porque aí o Vasco não se distancia tanto, fica com 43 pontos, um pontinho só na frente. O São Paulo se iguala com a gente, mas com a gente também tendo confronto direto aí mais pra frente, contra o próprio São Paulo. Então o ideal aqui era o Corinthians, um empatezinho entre Vasco e São Paulo, para o Corinthians não ficar tão distante do Vasco, o Vasco não se distanciar tanto, abrir só um ponto e igualar com a pontuação do São Paulo, e aí tem confronto direto contra o São Paulo. Tá, mas vamos ver como é que vai ser aí. Tá? O Corinthians agora se livrou totalmente de qualquer chance de queda, já estava bem livre, mesmo no último vitória contra a Vitória, mas agora com 11 pontos na frente, já pode desconsiderar aí qualquer tipo de queda. Acho que agora o Corinthians deve manter na primeira página da tabela. Tá? É o suficiente para o torcedor corintiano? Não. Eu acho que o torcedor corintiano não merece ficar vendo o time sempre se contentar com oitava colocação, sétima colocação, sexta colocação, que seja. Eu não quero ser coadjuvante, eu quero ser protagonista. Tá? Então, eu estou feliz que o Corinthians não tem mais chance de queda, que o Corinthians está na primeira página, sim, mas eu não vou me contentar com isso. Tá? O torcedor não se contenta com pouco. O corintiano não pode se contentar com pouco. Tá? Eu quero brigar lá em cima. Eu quero brigar no topo da tabela. E tem muita gente torcendo contra com um projeto que pode fazer isso acontecer o mais breve possível. Tá? Vamos para a nota individual de cada um. Tá? Hugo Souza, quando foi exigido, fez umas boas defesas. Hoje deu um susto na gente, porque demorou para sair do gol naquela lá. E eu procurando o Hugo Souza, cadê o Hugo Souza, cadê ele aparecendo? E aí quase que ele comete um pênalti. É perigoso esses lances. E aí ele se arrisca, né? Porque ele estava dando uma lesão no ombro, ele se arrisca a entrar em contato com a lesão com o jogador. Mas nota 8 pro Hugo. Mateuzinho, mais discreto, nota 6. Choque e Gustavo Henrique, sólida. Uma defesa boa. 2 paredões ali foram muito importantes na parte defensiva. O Gustavo fez o gol, então eu vou deixar 8 pro Gustavo, 7 pro Choca. Angeleri, uma boa partida ali também de zagueiro. Se alternou um pouco com o Bidu hoje, foi um pouco mais ofensivo também em algumas situações, apareceu. Vou dar nota 7 para o Angeleri. Bidu fez uma boa partida novamente, nota 8. Maicon, é aquele Maicon de sempre, e orienta e fica apontando para jogar, porque não e toca a bola para trás e fica falando, Carrilho tá livre, ele tá livre lá. Então vou deixar o Maicon nota 5 aí. Carrilho discreto, mas eu entendo, falta de ritmo, e eu acho que o Dorival segura um pouquinho o Carrilho. Isso mina um pouquinho o futebol dele, vou deixar ele com nota 6. Tá? Garro fez uma boa partida, ainda não é o Garro que a gente está acostumado, é um Garro que ainda erra domínio, o Garro ainda é um Garro que se precipita, que não vem acertando com a regularidade que ele acertava antes, mas fez um bom jogo, vou dar nota 8 pro Garro. Tá? Memphis nota 8 pelo gol também e pela participação em outras jogadas, buscou bola, clareou a jogada, foi consciente, tá? Fez uma boa partida no Memphis, vou deixar ele com nota 8. O Yuri, o mais abaixo do trio, perdeu um gol que não pode perder, mas foi voluntarioso, brigou, como sempre, mas um centroavante, como eu falei, tem que ter uma média de recorte aí maior de gols nas oportunidades que ele tem, então vou deixar o Yuri com nota 6. Tá? Para os que entraram, Guinegão participou da jogada que gerou o pênalti, lançando a bola para o Memphis, vou deixar o Guinegão com nota 6. O Rian entrou e depois que ele entregou a paçoca no lance lá, ele se acertou, foi bem nota 6. O Hugo vou deixar sem nota, Charles eu vou deixar sem nota, Dieguinho também vou deixar sem nota. Para o Dorival, pela situação defensiva, o time segura, um time que não sofreu gol, e as mexidas também conscientes, e pelo trabalho consciente do Dorival no jogo de hoje, vou deixar o Dorival com uma nota 7. Tá bom? E é isso. Corinthians sobe aí para a nona colocação, primeira página, eu creio que não sai mais dela, mas vamos lá, precisamos vencer o Bragantino na quarta-feira para aumentar ainda mais essa sequência de vitória, para dar uma moral para esse time, porque daqui a pouco tem Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Tá? Então, olhando o calendário do Corinthians aqui, o Corinthians vai ter o Bragantino na quarta-feira lá em Bragança, transmissão do Premier, e depois recebe o Ceará em casa na Neoquímica Arena, e aí tem parada de data FIFA. O Corinthians volta à data FIFA para enfrentar o São Paulo em casa na Neoquímica Arena, finalmente jogando contra o São Paulo na nossa casa, tá bom? E aí tem Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza e Juventude, mas é isso falando mais pra frente, beleza? O que vocês acharam do jogo de hoje? Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante.
Mais uma vitória para nós. Vai, Corinthians. Valeu, falou, fui.